continuidade à nossa aula de hoje, o jogo xadrez. O xadrez é um jogo magnífico, né? É a ginástica da mente, tá? É um jogo de concentração, que é jogado em dupla, tá? Então, olhando aqui no tabuleiro, tá? O tabuleiro, ele é organizado entre linhas e colunas, tá? As peças claras, tá? Que sempre inicia o jogo. Quem está trabalhando com a peça clara, inicia o jogo. Ao posicionar o tabuleiro na mesa para que eu possa estar jogando, a parte clara do tabuleiro, tá? Tem que estar do meu lado direito. Do meu lado direito. Então, cada jogador joga com 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, um rei e uma rainha, tá? Muitas das vezes falam dama, né? Então, e 8 peões. 8 peões. Observe aqui. No tabuleiro, temos a coluna, tá? Que vai de 1 a 8, tá? Temos lá a linha que vai de A a H, certo? E temos as posições diagonais, tá? Dos quadradinhos no tabuleiro. Preste atenção. Cada peça do xadrez, vamos começar pelo peão, tá? Vamos começar pelo peão. Ele movimenta para ele caminhar para o jogo, ele movimenta em coluna, nesse sentido aqui, e captura, eu vou colocar a letrinha C, na diagonal, tá? E captura na diagonal. Tudo bem? Para ele poder estar caminhando no jogo. Sendo que quem inicia o jogo é quem está trabalhando com as peças claras. Não existe par ou ímpar, 2 ou 1, não existe. Quem está trabalhando com as peças claras, tá? No início do jogo, tá? Tanto quem está trabalhando com a peça clara ou com a peça escura, ele vai movimentar o peão, pode caminhar 2 casinhas, tá? Isso só na minha primeira jogada, quando eu movimentar o meu peão. Tanto o componente A, como aqui também, ó. Ele pode. É obrigado? Não. Isso só na primeira jogada, tá? O cavalo, ele movimenta, para ele fazer a jogada dele, ele movimenta em coluna e em linha e captura em L. Como assim, professora, movimento de coluna e em linha? Olha aqui, ó. Ele, para capturar uma peça do adversário na última casinha, ele teve que movimentar, olha aqui, ó, em linha e capturou aqui, ó, na última casinha, ó. E formou um L, ó. Um L ao contrário. E aqui a mesma coisa, ó. Ele movimentou em coluna e capturou em L, em linha. Não esquecendo que sentido coluna é a mesma coisa que vertical. Sentido linha,
A mesma coisa que horizontal. E aqui diagonal. Então aqui, ó, presta atenção. Coluna, linha, diagonal. Tudo bem? Então esses são os movimentos das peças, de todas as peças. Mas cada um respeitando o seu movimento e a sua captura. O objetivo do jogo é dar o checkmate em quem? No rei. Tá? Então aqui, ó, que nem eu falei, o cavalo. E o cavalo é a única peça que pode pular por cima de outra peça para poder fazer a captura, tá? Para poder fazer a captura. Aqui, ó, 1, 2, ele captura na última casinha que forma o L. Não formou um L? Formou ou não formou? Entendeu? Esse é o movimento do cavalo. O bispo, o movimento dele só na diagonal. Tem um bispo, presta atenção, que trabalha na casinha clara e o outro na casinha escura. Ele pode movimentar quantas casinhas forem necessárias sem atropelar nenhuma peça, tá? O bispo. Agora vamos falar do rei. O rei, presta atenção, o rei, ele movimenta em todos os sentidos, ó, coluna, linha e diagonal, tá? Mais uma casinha de cada vez, tá? Uma casinha de cada vez. Tudo bem? A rainha ou dama, ela também movimenta uma casinha em todos os sentidos, tá? Movimenta em todos os sentidos. Coluna, linha, diagonal. Quantas casinhas forem necessárias sem atropelar nenhuma peça. Ela movimenta e captura. O rei também movimenta e captura. O bispo, eu já falei. O cavalo, eu já falei. Essa aqui é a torre. Eu não posso, tá? Passar, tá? Em cima da minha própria peça para que eu possa, tá? Capturar a peça do adversário. Então, o caminho tem que estar livre, tá? Para que eu possa capturar. A torre, então, ela caminha e captura em linha e em coluna, quantas casinhas forem necessárias. Tudo bem? Então, hoje, nós falamos dos movimentos e das capturas das peças, tá? Então, vamos lá. Bem rapidinho. Torre, tá? Movimenta linha e coluna e captura também em linha e coluna sem atropelar nenhuma peça. Cavalo, ele movimenta em linha e coluna e captura em L. Para ele capturar em L, ele tem que movimentar em linha e coluna. O bispo, ele movimenta somente na diagonal e captura também somente na diagonal, tá? Um bispo trabalha na casa clara e outro na escura. O rei, ele movimenta em todos os sentidos, linha, coluna e diagonal, e captura também em todos os sentidos, uma casinha de cada vez. A rainha também movimenta em todos os sentidos, linha, coluna e diagonal, quantas casinhas forem necessárias. E também captura
Tudo bem? E o nosso peão, são 8 peões, ele movimenta em coluna e captura somente na diagonal. E o peão, ele não pode voltar para trás e nem capturar retornando.